Muito bom dia, amados irmãos. Deus nos abençoe ricamente em mais este dia. Estamos alegres, felizes, satisfeitos pelo que o Senhor tem feito. Vitoriosos. Todos almejam a vitória, mas nem todos conseguem a vitória. Tem um caminho para se chegar à verdadeira vitória. Tem uma recompensa, tem um prêmio. E nós vamos começar aqui em Provérbios capítulo 29, o capítulo 21, capítulo 21, versículos 30 e 31. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Pode-se existir muito argumento contra as Escrituras. Pode-se existir, mas não prevalecem. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a palavra de Deus. E o 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Depois da luta, vem a vitória. E a vitória é coroada. Mas às vezes as pessoas pensam que tem uma vitória através da falsidade. E lá no final da jornada, todos vão receber a recompensa, boa ou má. O importante é que esta é uma lei, a lei da semeadura. Todos vão ter uma colheita. Ou vão colher a vida ou vão colher a morte. Vejam bem como que as coisas são. Ou vão colher a vida ou vão colher a morte. Cada um destas coroas que estão lá na frente tem um caminho para se chegar a ela. Tem o caminho da justiça, tem o caminho da injustiça. Tem o caminho do amor, tem o caminho que se considera do ódio, que é o da indiferença para com Deus e o semelhante. E todos lutam. As pessoas lutam para colher a morte. Porque a injustiça, a mentira leva à morte. E as pessoas sofrem para mentir. Como, por exemplo, quando uma pessoa vai aprender a fumar, sofre. O álcool. Quer dizer, mas depois que aquilo impregna no organismo da pessoa, aí o sofrimento já é para deixar, né? De fumar, de beber. Deus dá a vitória aos que o temem e aos que o amam. E nem sempre a vitória é dos mais fortes. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis, como diz o Senhor. Nós já cantamos isto, né? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele descreve um pouquinho sobre a vitória daqueles que amam a justiça. Vamos ler? Começamos aí no versículo 53. 1 Coríntios 15. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Repito, 58, a vocês lutadores, irmãs e irmãos que enfrentam o inferno e seus anjos, diabo e os seus anjos, enfrentam injustiças, calúnias, perseguições e abandonos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, como nós estamos meditando nisto, que sempre há vitoriosos, mas há vitoriosos pela a injustiça. Tem aqueles que vão pelejar por causa da injustiça, da mentira. Tem aqueles que são defensores do erro, da transgressão. São aqueles que não se conformam com a sã doutrina. Eles são contrários à vida eterna. E os seus seguidores não vão para um outro lugar a não ser o mesmo que eles vão. Ao torcer os ensinos da palavra, ao quererem ser mais sábios, mais entendidos, mais do que o Senhor, então se acham em certo momento pensando que são mais sábios, que são mais inteligentes, mas não se esqueçam, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então vejamos bem, o prêmio da justiça. E todos os vitoriosos vão ter um prêmio no final. Agora vai ter o prêmio da justiça e da injustiça. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, ele diz a partir do verso 6, diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Quer dizer, o tempo da partida se aproxima para todos, para bons e maus, para justos e injustos, para pios e para ímpios, e todos combatem o seu combate. Um combate pela mentira, o outro combate pela verdade. Um combate lutando pela justiça, o outro combate lutando pela injustiça. Uns combatem para a vida, outros para a morte. Aí Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que se deve guardar? A fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, meus amados irmãos, ele estava terminando a sua jornada, o seu combate, e sabendo disto, que havia uma coroa da justiça o aguardando. Mas ele então anima você, anima a mim, anima a nós todos a permanecermos com o mesmo ensino que ele deixou. Porque ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então toda doutrina que é contrária
a doutrina que Paulo ensinou é de quem? Se aquele ensinou é do Senhor, e a contrária que ele ensinou é da onde? É da maldição. Mesmo que um anjo desça do céu e traga algo contrário a isso aí. Mesmo que um anjo desça do céu e diz para você que você não tem que se batizar. Paulo realizou o batismo e ele nunca disse que não precisava. Mesmo que um anjo desça do céu e diz que você não tem que tomar a ceia. Paulo ensinou a ceia e ele não disse que era só para aquele dia. Vai observando as coisas. O evangelho de Paulo diz, porque ele é o de Jesus, que nós devemos congregar. Qualquer um que diz que não se deve congregar é do diabo. Qualquer um que diz que não tem que tomar a ceia é do diabo. Qualquer um que diz que não se deve tomar a ceia, congregar e lavar os pés e se batizar é do diabo. Porque o Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Só se diz que não tem que se batizar, então é do maligno. É um ministério? Sim, da injustiça. É um combate? Sim, da injustiça. Os combatentes pela justiça, pela verdade, por Cristo, crê, são batizados, tomam da Santa Ceia, gostam de se congregar, lavam os pés dos santos. Agora tem o prêmio da injustiça. Acho que Pedro falou sobre ele na segunda carta, capítulo 2. Deixa eu ver, capítulo 2, verso 4 a seguir. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Você vai encontrar muitos aí dizendo que não tem inferno. Lugar de tormento, né? Vai encontrar. Tem doutrina aí que diz que não tem. Mas ela é antibíblica, porque aqui está dizendo, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Vai dizer que isso aqui é mentira? E o seu líder aí que está falando a verdade? Mas não é assim, hein? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles o juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Eles querem estar no meio dos santos. Os lobos querem estar no meio das ovelhas, se banqueteando com elas, né? Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. São apegados ao dinheiro, miseráveis, portanto, apegados, avarentos, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais estão reservada, para os quais
a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então vejam bem, aí está o prêmio da injustiça, da avareza, do engano, da mentira, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então haverá uma recompensa para os justos, para os pios, para os que amam a verdade. E haverá também uma recompensa para os mentirosos, para os ímpios, para os injustos, para os enganadores que torcem a palavra. Observe todas as coisas. Leia a Bíblia conforme ela é e ouça a verdade. Ela está à sua disposição. Deus abençoe a todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Ele dá entendimento, Ele traz luz, compreensão e abrace a verdade enquanto tens tempo para isso. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejais todos vós.